Esse é o canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Oi, gente! Se inscreva no nosso canal, fortaleça ainda mais o nosso canal com a sua inscrição. E se você puder, mande a sua história, eu quero também narrá-la aqui no nosso canal. Você pode mandar para esse e-mail, cartasaudadeelicorreia@gmail.com. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, ditado popular: não presta lavar louça depois da meia-noite. E vejam o que aconteceu comigo. Me chamo Fátima e venho através desta carta relatar uma história que aconteceu comigo e até hoje está gravada na minha memória. Eu nasci em um bairro chamado Quinta do Sol, em Maringá, no Paraná. Meus pais tiveram ao todo 8 filhos, 3 mulheres e 5 homens. Sempre fomos muito humildes e desde cedo meus irmãos trabalhavam na roça, ajudando o nosso pai. E eu e minhas irmãs ajudávamos minha mãe nos afazeres de casa. E dessa maneira fomos crescendo. Uns foram se casando, trilhando o seu caminho, outros ainda em casa. Quando eu estava com 15 anos, meus 5 irmãos mais velhos já haviam se casado. E restava apenas eu e a minha irmã, que na época estava com 17 anos, e o meu irmão caçula com 13. Nessas alturas do campeonato, eu e a minha irmã mais velha, então passamos a ajudar o nosso pai na roça, já que agora os meus irmãos casados já tinham constituído família, já tinham casa para sustentar. Morávamos todos praticamente perto um do outro, com exceção de 2 que foram para São Paulo. Por mais pesado que fosse o trabalho na roça, confesso que nos divertíamos muito, pois fizemos diversas amizades no meio da lavoura. Inclusive tínhamos um amigo chamado Zezinho, que era muito brincalhão e adorava nos pregar peça o dia todo. Esse Zezinho era demais. Olha o que ele aprontava. Meu pai ficava bravo com ele, pois falava que o Zezinho nos distraía dos nossos afazeres. Mas, na verdade, Zezinho nos dava motivação para levantar ainda de madrugada e ir trabalhar lá na roça, fazer todo aquele trabalho que nós fazíamos. As coisas estavam fluindo bem. Todo aquele trabalho pesado estava dando um bom retorno, um bom resultado para o meu pai. Já estávamos até conseguindo fazer uma reforma em nossa humilde casa. E nós estávamos muito felizes. Certo dia, papai chegou em casa avisando que foi chamado para um trabalho na cidade vizinha. Um trabalho de no máximo 4 dias e que iria precisar de ajuda. Com isso, ele decidiu levar a minha irmã de 17 anos e o meu irmão caçula de 13 junto com ele. Minha irmã mais velha, devido ter mais experiência, e o meu irmão mais novo, para ele aprender mais um pouco do trabalho. E eu, com 15 e sendo mulher, ficaria com a minha mãe para ajudá-la em casa e também seguiria minha rotina na roça no período da manhã até eles voltarem em 4 dias. Após a saída do meu pai e meus irmãos, para essa cidade vizinha, para trabalharem lá naquela cidade vizinha, eu e minha mãe seguimos então a nossa rotina normalmente. Apenas a obra em casa que iria ficar interrompida, pois papai, além de estar à frente, ele gostava de acompanhar tudo de perto e ajudar também os pedreiros. No segundo dia de viagem do meu pai, após o meu trabalho na roça, Zezinho, esse nosso amigo brincalhão, esse amigo que apronta mesmo, me convidou para me reunir com outros colegas de trabalho
em uma roda de viola que teria ali pertinho da onde a gente morava. Eu nunca pude ir nesses encontros. Papai era muito rigoroso, muito severo. Ele não deixava. Para dizer a verdade, nem éramos convidados para ir nesses lugares, pois todos sabiam do gênio de papai. Então eles nem convidavam. E agora que papai e meus irmãos tinham ido trabalhar longe, e agora me convidaram. E acabei aceitei, pois com mamãe não teria problema. Nós éramos muito parceiras. E ela mesmo dizia que papai pegava muito no nosso pé, que papai era muito duro com a gente. Então ela mesma falou: não, vai, aproveita que seu pai não está aqui, vai lá, se diverte. E fui, toda contente, toda feliz. Curti a noite com meus amigos, escutamos muita música sertaneja, demos risadas, conversamos muito, estava tudo maravilhoso. Quando fui me dar conta, já era por volta das 11h30 da noite. Quando fui me dar conta, já era aí por volta de 23h30. E levei um susto ao ver como o tempo passou tão depressa. Nossa, como o tempo passou rápido. Levantei, me despedi de todos e disse que ia para casa. Zezinho, aquele amigo, logo levantou também e se ofereceu para me acompanhar até em casa. Eu aceitei, achei melhor aceitar. Quando cheguei em casa, visualizei minha mãe, eu vi a minha mãe dormindo no quarto. Este quarto dava de frente para a cozinha, que estava em reforma. E também quando entrei, notei que a pia estava cheia de louça suja para lavar. Afinal, quando eu chegava da roça, era eu que sempre lavava a louça para a mamãe. E como eu fui me divertir, a mamãe deixou a louça lá. Quem sabe para quando eu chegasse da festa, lavasse a louça. Confesso que eu estava com tanta preguiça que até pensei em fingir que não tinha visto aquela louça na cozinha. Eu falei, eu vou me deitar e finjo que não vi. Depois pensei melhor e não achei que seria justo com a minha mãe. Mas esse, no fundo, não era nem o problema. Não, lavar a louça ou fingir que não via a louça, esse não era o maior problema. Acredito que quem morou na roça, quem é do interiorzão do Brasil, principalmente no Paraná, já deve ter ouvido falar uma lenda, vamos dizer, uma história que diz que não se pode lavar a louça depois da meia-noite, pois isso atrai coisas ruins. É lenda, é conversa do povo mais simples, do povo da roça, do povo do interiorzão. Olha, não pode lavar a louça depois da meia-noite. Se lavar a louça depois da meia-noite, vai atrair coisas ruins. Enfim, eu nunca soube disso ao certo, pois sempre eu tive medo de lavar louça depois da meia-noite. Mas revendo aquela situação, vendo aquela louça na cozinha, quer saber de uma coisa? Isso é ditado popular. Esse é o povo que fala, esse povo mais simples, né? Então eu pensei comigo, bom, isso é só uma lenda, e uma lenda boba. É conto aí dos roceiros, conto aí do povo da roça. Eu não vou deixar de fazer essa minha tarefa de lavar a louça para minha mãe fazer amanhã. Quando a minha mãe levantar de manhã, ela já vai ver a louça toda limpa, até porque também é uma obrigação minha. Enfim, quando eu me coloquei em frente à pia para lavar aquela louça, o relógio já marcava 15 minutos, meia-noite e 15. Meia-noite e 15, 15 minutos depois da meia-noite. Bom, eu comecei a lavar a louça. E pensando nesse ditado do povo lá do interior, lá da roça, né? Mas isso aí é bobagem, isso aí é lenda. De onde eu estava lavando a louça, ao virar o pescoço para o lado esquerdo, eu tinha a visão do quarto da minha mãe. E também eu poderia vê-la dormindo, com a porta meio aberta. Se eu virava o pescoço para o lado direito, eu tinha a visão de uma parede, que daria assim para uma estradinha. Nessa parede havia um buraco, que era por onde papai iria passar a mangueira do botijão de gás. Ele está reformando a cozinha, está reformando a casa. Então, ali nessa parede
que eu virava à direita, dava de cara com a parede, havia um buraco. Sim, um buraco que era por onde iria passar a mangueira do botijão de gás. O botijão de gás ficaria lá fora e passaria a mangueira do botijão aqui por dentro daquele buraco para chegar no fogão. O buraco deveria ter mais ou menos uns 30 centímetros de comprimento. Quer dizer, uns 30 centímetros de comprimento. E dava acesso do lado de fora para dentro de casa. E estava bem na altura do meu tornozelo, aqui embaixo. Quer dizer, a mangueira do botijão iria passar bem para baixo assim. Então estava aqui na altura do meu tornozelo, ok. Eu estou ali lavando aquelas louças. E após alguns minutos, após um pouquinho de tempo, eu senti um sopro bem leve no meu pé, que vinha exatamente daquele buraco aberto ali na parede para passar a mangueira do gás. Eu achei estranho aquele vento aqui no meu pé, pois era uma noite de verão, quase não ventava, aliás nem estava ventando, mas como o buraco dava diretamente para o quintal onde iria ficar lá fora o botijão de gás, eu nem me preocupei em verificar o que foi aquele vento que eu senti assim na altura do meu pé e segui lavando a louça. Passaram-se uns 2 minutos e eu senti novamente um sopro, só que dessa vez mais forte, mas um sopro forte mesmo. Nossa, e percebi que não era vento, e sim alguém que estava soprando, que por aquele buraquinho lá que ia passar a mangueira de gás, dava bem no meu tornozelo, bem no meu pé, e foi agora um sopro forte mesmo. Na hora eu lembrei do Zezinho. Esse Zezinho me deixou em casa e não foi embora. Esse Zezinho que tinha vindo me trazer, tinha vindo me acompanhar até em casa, eu pensei, como ele adora pregar peças, como ele adora aprontar, ele não foi embora. Só pode ser ele do lado de fora, zoando, sabendo que eu estou lavando louça. É ele que está soprando esse buraco aí, esse buraquinho, ele está soprando. Então eu comecei a dar risada sozinha. E comecei a falar meio que sussurrando para minha mãe não acordar. Zezinho, seu palhaço, eu sei que é você que está aí fora, tá? Eu sei que é você, seu palhaço, tentando me pregar uma peça. Eu não vou cair na sua não, viu, seu palhaço? Pode ir embora, que eu ainda tenho aqui, ó, muita louça para lavar. E amanhã a gente precisa trabalhar cedo. Vai embora. Eu falei aqui dentro, achando que ele tá lá fora e escutando. Eu falei, seu palhaço, para de aprontar, para de aprontar. Vai embora, que amanhã a gente tem que trabalhar cedo. Durante todo esse tempo, eu continuava focada na pia e nem sequer me virei para olhar o buraco. Eu só senti aquele primeiro sopro e depois um vento mesmo forte. E ainda brinquei com o Zezinho. Dito isso, continuei firme ali, terminando agora já de lavar as louças, de arrumar a cozinha, até que um terceiro sopro veio. Um terceiro sopro, mas dessa vez não foi um sopro forte. É como se uma tempestade por aquele buraco atingisse o meu tornozelo. Não foi mais do que um sopro forte. Foi como se fosse um tufão. Me fez sentir, inclusive, um calafrio. Mas sabe, um calafrio arrepiou meus cabelos e eu parei o que estava fazendo. Eu estava quase terminando de arrumar a cozinha, eu parei, tal foi o que eu senti. Eu parei e senti na hora que não era o Zezinho. Senão ele teria respondido lá fora, senão ele teria dado uma gargalhada, né? Não, eu senti que não era ele. Eu senti na hora que algo estranho estava acontecendo e eu fiquei estática. Eu fiquei paralisada por alguns instantes. E lembrei daquele ditado popular, daquele ditado do povo da roça, de que não podia lavar a louça depois da meia-noite. Mas só que agora eu queria olhar para aquele buraco. Eu não tinha coragem de sair. De sair não, para ver lá fora o que era não, mas a minha vontade era olhar aquele buraco para ver o que estava acontecendo. Mas ao mesmo tempo eu também não tinha coragem de olhar o buraco. Eu não tinha coragem de sair para ver lá fora o que era, e também vontade de olhar o buraco aqui, mas também estava com medo. Então eu resolvi acordar a minha mãe. Eu confesso que estava com medo.
Eu estava, na verdade, era apavorada, porque o Zezinho eu tinha certeza que não era. Então, o que era aquilo? Então, quando eu entrei no quarto para acordar a minha mãe, eu não sei o que aconteceu, que eu me confundi e me virei para a parede onde estava o buraco. E naquele momento eu vi a coisa mais horripilante que eu já vi em toda a minha vida. Quer dizer, eu entrei no quarto, na hora de acordar a minha mãe, eu ainda olhei para o lado da cozinha. Eu não sei por que eu olhei. E lá do quarto, agora dava para ver a cozinha. Eu vi aquela coisa horripilante. Horripilante. Ali, de dentro do buraco, aquela coisa saía me olhando. Uma cabeça oval, com 2 olhos enormes me encarando. Esta cabeça não tinha mais nada, a não ser apenas uma cabeça, 2 olhos enormes, não tinha nariz, não tinha boca, não tinha cabelo, somente os 2 olhos grandes, enormes. E essa coisa encaixada naquele buraco e saindo assim, como se saísse do buraco, sabe? No momento em que eu vi, eu dei um grito, que a minha mãe pulou da cama e eu desmaiei. Minha mãe apavorada, minha mãe desesperada, o que houve, o que aconteceu, meu Deus do céu? Quando acordei, eu estava no colo da minha mãe. A minha casa repleta de moradores, vizinhos ali, sabe, amigos da redondeza. Ninguém sabia o que tinha acontecido, nem a minha mãe. Minha mãe disse que foi acordada por um grito. E quando ela acordou, pulou da cama, eu estava já no chão, ali desmaiada. E foi quando eu contei. Os rapazes da roça deram uma volta pela redondeza, mas não encontraram nada. Algumas amigas me culparam, falando inclusive que eu era a culpada, pois eu sabia do que o povo falava. De que não se pode lavar louça depois da meia-noite. Não se pode lavar louça depois da meia-noite. Que coisas estranhas realmente acontecem. E agora essa casa está amaldiçoada. Um detalhe curioso é que quando nossos colegas foram olhar dentro do buraco, no chão havia 2 marcas de ferraduras de cavalo cravadas na terra. Terra de chão batido. Até hoje eu não sei ao certo o que foi aquilo, o que era aquela coisa. Quando meu pai voltou de viagem e ficou sabendo da história, olha, ele já procurou vender a casa, procurou colocar a casa à venda, porque eu mesma não conseguiria ficar mais lá. E a minha mãe, diante daquela situação que ela vivenciou, que ela viu aquele grito, aquele susto, eu caída no chão, quer dizer, ela também já não queria viver mais lá, ela não queria mais morar mais lá. Eu tinha pesadelos todas as noites e não conseguia nem passar mais por aquela cozinha. O meu pai tapou o buraco, mas assim mesmo eu era obrigada a reviver aquela sensação diariamente, até que a gente conseguiu outra casa e mudamos de lá. Hoje sou casada, tenho 4 filhos, tenho 33 anos e moro agora em São Paulo. Meu pai já faleceu e de meus irmãos apenas 4 estão vivos. Contando comigo, somos 5. Minha mãe também ainda é viva, graças a Deus, e tem pavor quando tocamos nesse assunto e, devido a isso, eu quero privar o nome dela. Eu sou católica e sempre que me pego pensando naquele dia, naquela noite que eu vivi toda aquela experiência, eu oro por Nossa Senhora e peço a proteção dela. Eu, até hoje, não consigo esquecer aquilo que vi, aquilo que senti. Até hoje, guardo na memória e tenho medo. Só consigo vencer o medo orando, rezando e pedindo a proteção de Nossa Senhora diariamente, porque do contrário eu viveria só debaixo de pesadelos. Eu sou Fátima, como eu disse, e essa é a minha história, história que a vida escreveu. Que saudade de você!
Ditado popular: não presta lavar louça depois da meia-noite. E vejam o que aconteceu comigo. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.